Oi, gente, bom dia. É um prazer estar com vocês aqui mais uma semana de videoaula. Essa videoaula é referente ao nosso quiz da semana que vem. Vou fazer um compartilhamento de tela com vocês, uns slides referente ao segundo ano médio. Nós vamos falar sobre o nosso quiz da semana. Então, vamos lá. Essa semana que vem, nós vamos fazer um quiz referente ao capítulo 18, que eu passei para vocês, e ao capítulo 19. Capítulo 18, Renascimento Cultural, e capítulo 19, Reformas Religiosas. Então, essa semana eu estou pontuando para vocês aí, para dar um norte para que vocês possam estudar e fazer o resumo de vocês. Lembrando que o resumo vale ponto, que vocês terão pontos no saque do segundo bimestre, e vale muito a pena você se preparar aí para que você possa ganhar o seu prêmio, para que você seja o ganhador de um brinde doce, que é a caixa de bombom. Então vamos lá, Renascimento Cultural. Gente, essa matéria é uma matéria também que a professora colocou para vocês na videoaula da semana passada. Então, reforçando, eu estou pontuando aqui nesses slides alguns pontos altos. Significa isso que vai cair perguntas exatamente como estão aqui? Não. A professora vai fazer perguntas baseadas no conhecimento que vocês tiveram aí ao fazer o seu resumo. Então, por exemplo, eu vou perguntar a vocês, talvez, como foi o processo de criação da prensa de tipografia de Gutenberg? Não vou perguntar quem foi o criador da prensa da tipografia, entendem? Então, não são perguntas bobas, são perguntinhas que vão exigir aí que vocês tenham realmente estudado. Por isso, eu estou pontuando para vocês algumas coisas, alguns pontos altos, alguns tópicos, para que dentro desse tópico você anote, e dentro desse tópico você vá lá e dê uma estudada. Então, o Renascimento Cultural, ele foi um movimento que aconteceu no finalzinho da Idade Média, pegou o finalzinho da Idade Média e o início da Idade Moderna, lá na Península Itálica. Nós tivemos a figura dos mecenas, que eram os ricos patrocinadores aí das artes, entre eles a gente tinha comerciantes, a gente tinha nobres, a gente tinha também papas que encomendaram esculturas, pinturas, afrescos em suas igrejas. Tivemos a invenção da prensa da tipografia com Gutenberg, que mudou completamente o modo de ver o mundo, porque agora se faz em grande escala livros e principalmente a Bíblia, e a gente vai ver isso lá na reforma religiosa, que através da impressão de Bíblia se tornou aí grande a leitura pelas pessoas, e isso acarretou em muitas inquietações, tá? O clima de inquietude intelectual e existencial, ele também se manifestou nos campos artísticos, filosóficos e científicos, e vão surgir outras coisas além do teocentrismo, Deus, centrismo, Deus no centro de tudo. Em toda a Idade Média foi assim, nos 1000 anos de Idade Média, já vimos isso. E agora não, agora no início da Idade Moderna, no pensamento do Renascimento Cultural, agora nós vamos ter o individualismo, o racionalismo, o antropocentrismo, que é o homem no centro de tudo, e o humanismo. A gente vai querer agora a razão, não é mais só eu faço isso em nome de Deus porque Deus quer assim, mas por quê? Eu tenho que ter uma razão, eu posso pensar em mim, eu não tenho mais tanto medo de tudo, eu não obedeço cegamente, agora eu quero razões para que eu tenha que fazer isso, e agora eu posso pensar no meu bem-estar. Então o pensamento começou a mudar, agora eu também posso ser o centro das coisas, eu posso pensar em mim, eu quero produzir. Então é o antropocentrismo, tá? Essa soma fez surgir o Renascimento Cultural, e a gente tem lá na Península Itálica os 4 nomes principais. Gente, são só esses? Não, mas esses são os grandes, tá? São os primeiros e são os principais. A gente vai falar de Leonardo da Vinci, Rafael, Michelangelo e Donatello, que também está aí na videoaula da semana passada. Esses são os 4 nomes aí italianos do Renascimento. É só você lembrar, como eu falei, das tartarugas ninja, você vai lembrar do nome deles, tem o nome dos 4 grandes do Renascimento Cultural. E tivemos um avanço também científico, onde agora as pessoas não têm mais medo, de mexer em cadáveres, que era proibido durante toda a Idade Média, era pecado, você ia para o inferno. Agora não, agora você abre o cadáver, você pode estudar do que ele morreu, você olha por dentro, e agora dá para saber, ver circulação, sistema respiratório, dá para ver, enfim, vai crescer o conhecimento da medicina, né? Porque agora você vai estudar o corpo humano e vai saber suas doenças, vai saber como ele funciona por dentro. E isso fez um grande avanço para que a gente chegasse até onde está hoje, na nossa modernidade da medicina. Também vai se destacar o heliocentrismo, que é
um pensamento de Nicolau Copérnico e ele acertou muito, ele acertou em cheio, porque até então se tinha a Terra como centro do universo, tudo girava em torno da Terra e não é bem assim. A gente sabe muito bem que temos o nosso sistema solar, o Sol está lá, o astro-rei bonitão, paradão, e os planetas vão girando em torno dele. Hélio do Sol, então heliocentrismo, o Sol como centro, e Nicolau Copérnico lá já no começo da Idade Média sacou isso e foi um grande avanço porque ele acertou em cheio e tirou a Terra, o planeta Terra, como o centro do universo. Seguindo, dentro do Renascimento Cultural, a gente tem aí a foto dos grandes e também lembrando que o Renascimento Cultural ele se expandiu pela Europa, não foi só na Península Itálica, eu coloquei alguns países aí para vocês, eu vou destacar a Inglaterra com William Shakespeare, vou destacar a Espanha com Miguel de Cervantes, lá em Don Quixote de la Mancha, dá uma olhadinha no livro de vocês, olhe cada um deles, o que cada um produziu, e foca aí no William Shakespeare, foca também na obra de Don Quixote de la Mancha, que era a preferida do nosso querido Dom Pedro II, isso é uma outra história. Dom Pedro I, desculpa. E aí a gente tem também a figura do Maquiavel, que ele nasceu na Itália, lá em Florença, na Itália, mas ele escreveu O Príncipe. Por que a professora destacou ele aí? Curiosidade, vai dar uma olhada. Maquiavel foi muito importante para o pensamento modernista, para o pensamento que vinha mais para frente, enquanto pensamento de Estado separado de igreja, e eu preciso que vocês dêem uma olhada lá nele, porque provavelmente alguma perguntinha sobre ele irá cair. As reformas religiosas, e aí agora a gente já está passando para o capítulo 19. Essa matéria é muito gostosa, muito boa, vale muito a pena você estudar com carinho. Ela surgiu através da crise do cristianismo. Lembra que eu falei para vocês lá da prensa da tipografia que Gutenberg inventou? Pois é, a Bíblia começou a ser fabricada em larga escala, muitas pessoas passaram a ler a Bíblia, todo medieval, só quem lia a Bíblia era o clero, o povo não sabia ler e também era quem sabia era proibido de ler. Com castigo, se você insistisse em ler o que era sagrado, você poderia ir para a fogueira, você poderia ir para uma inquisição como herege. E aí você não sabia que estava na Bíblia, você só sabia porque o Papa, o padre, o bispo, o reverendo disse para você que era assim, você acreditava. Agora não. Agora com apenas com a tipografia, a Bíblia foi produzida em larga escala, não é mais produzida, é copiada à mão. E agora você pode ler a Bíblia, se você sabe ler, você lê a Bíblia, e aí é onde começou a acontecer as inquietações, aonde vai acontecer a reforma protestante, porque a galera vai começar a ler a Bíblia e vai ver que, opa, não é bem assim como me falaram, não é bem assim como o clero, como os padres, como os papas, como os bispos estão dizendo que eu tenho que fazer. Eu estou lendo aqui que é de outro jeito. E aí? Então vai se libertar aquele pensamento de que se eu questiono eu vou para o inferno, se eu vou contra eu vou para o inferno e vou ser destruído. Agora não, lembra do pensamento humanista, do pensamento antropocentrista, de que é o homem no centro? O homem não tem mais medo disso. E agora, entre outras coisas, a gente vai destacar a vida de indulgências, tá? Que foi uma coisa, foi um aspecto muito grande que fez com que houvesse a reforma religiosa. O que era a venda de indulgência? A venda de indulgência era vender a absolvição. Então, se você cometeu um pecado, dependendo do nível do teu pecado, você ia lá, fazia uma doação para a igreja, que geralmente era terras, e aí você tinha aí, rezava um pouquinho, e você tinha os seus pecados perdoados. Então, essa venda de indulgências, ela foi muito questionada. Eita, peraí, então eu vou ser perdoado se eu tiver dinheiro para pagar? Não tem isso na Bíblia. Eu li, agora eu leio a Bíblia. Então, isso foi uma das coisas que fez com que houvesse a reforma protestante, que foi uma ruptura que fez surgir diversas igrejas cristãs de pessoas que queriam seguir a Bíblia, queriam seguir a Cristo, o cristianismo, mas que não concordavam mais com tudo que a Igreja Católica Apostólica Romana dizia. E essas igrejas que protestaram receberam o nome de protestantes. O professor errou aqui, são 3 principais reformas protestantes, a luterana, a calvinista e a anglicana. Tiveram outras, mas essas foram as 3 grandes. Como eu disse, as pessoas começaram a interpretar mais a Bíblia. Houve agora uma nova ética religiosa, porque agora não é mais pecado, as pessoas não acreditam mais que é pecado acumular. Antes, em todo medieval, se você produzia lá na sua terra, você tinha que usar para a sua subsistência. O que sobrasse, você doava. Doava para quem? Para a igreja. Então, se você tivesse 2 terras de família, você ficava com uma e você tinha que doar a outra para quem? Para a igreja. Agora não, agora é o antropocentrismo, é o homem no centro. Então, eu vou acumular, não tem problema não. Eu vou guardar, eu
vou enriquecer, eu vou prosperar, porque se eu prospero, também é bênção de Deus. Então, agora eu não vou mais fazer essas doações que fazia antes, eu não vou mais ter culpa por eu ter dinheiro, por eu acumular. E agora eu acredito que a salvação vem pela fé. Agora, a salvação não é porque ninguém me vendeu a salvação e nem porque o padre ou o bispo ele está dizendo que eu vou ser salvo se eu obedecer. Não. Agora, minha comunhão com Deus, eu e Deus sabemos o que eu faço certo ou errado. Então, esse já é um pensamento da reforma, esse é um pensamento protestante, tá? Mas a igreja não ficou quieta, não. Se tem uma reforma, tem uma contra-reforma. A reação da igreja foi imediata. Fez a contra-reforma, começou logo com o concílio, que é o Concílio de Trento, onde nesse Concílio de Trento foi firmado os 7 sacramentos. Quero que vocês deem uma olhada lá que sacramentos são esses. E além dos 7 sacramentos, outras coisas que não podiam faltar para a Igreja Católica, não podia abrir mão, entre elas a missa. Eles começaram logo com a sensação, com a decisão de que iriam punir quem estava fazendo a reforma protestante. Voltaram com a Inquisição, mas não deu muito certo, não. Eles puniram até, mas o pensamento protestante já tinha se espalhado por toda a Europa, já tinha virado febre e não conseguiram mais conter. Tiveram muitas lutas violentas entre católicos e protestantes, muitos assassinatos. E entre essas lutas eu vou destacar lá na França, a noite de São Bartolomeu. Dá uma olhada lá o que significa, que provavelmente também vai cair aí no quiz. E entre as contra-reformas também foi acordado se criar a Ordem Jesuíta, foi lá feita pelo padre Inácio de Loyola, a Companhia de Jesus, Ordem Jesuítica ou Companhia de Jesus, que era uma ordem missionária onde jesuítas, onde padres, eles iam viajar para poder fazer com que as pessoas voltassem, né, à fé cristã católica apostólica romana, e as pessoas que ainda não fossem, que não conhecessem, fossem convertidas. E essa missão vai chegar aí até nas Américas, vai chegar no nosso Brasil, e essa é uma outra história também, aonde chegar a Companhia de Jesus aqui no Brasil. E essa é uma matéria para um outro ano, terceiro ano médio. Mas, enfim, nós estamos aí na contra-reforma, tá? Que a Igreja Católica Apostólica Romana reagiu para não perder os seus fiéis, não perder os seus adeptos, reagiu a priori com muita violência, instituindo e incitando revoltas, lutas e guerras em nome da fé. E depois ela foi aí baixando um pouquinho, viu que não dava certo assim e foi pela conversão, tá bom? E aí, terminando o nosso compartilhamento. Essas foram as dicas para o nosso quiz da semana que vem. Espero que vocês tenham aí captado a mensagem da professora, vão estudar, façam os seus resumos. A professora quer aí uma folhinha no mínimo para cada resumo, para cada capítulo, uma para reforma, uma para contra-reforma, uma para renascimento cultural. Coloquem as suas palavras, estudem direitinho. E, gente, quem estiver preparado será o ganhador. Beijo, bom final de semana. Fiquem com Deus e até a próxima.